Na última reflexão que fizemos sobre a palavra de Deus, comentamos sobre a importância dos irmãos, dos servos do Senhor Jesus, se reunirem uns com os outros para aquela comunhão, o culto a Deus em particular, leitura, meditação na palavra de Deus e oração. Ainda nesse sentido, poderemos dizer numa segunda parte, a nossa reflexão hoje está baseada lá no livro de Esdras, no capítulo 8, onde fala sobre aquele momento em que Esdras lê a lei de Deus para o povo. Neemias havia vindo lá da Pérsia, de Susa, da capital, restaurado os muros de Jerusalém. Agora a cidade não estava mais vulnerável a ataques do inimigo, com a muralha concluída e os portões colocados nos seus lugares. Então, acontece um fato curioso aqui nesse texto, que não vou ler devido à exiguidade do tempo, mas pode conferir, vou fazer referência. Nesse momento, aí, acontece algo interessante, que mostra o poder da palavra de Deus na vida daqueles que a leem e ouvem. Porque lá em Apocalipse diz o seguinte, que bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, quando o povo de Deus tem o desejo e a disposição para ler as Escrituras Sagradas, o poder da sua mensagem causa mudanças profundas na vida da pessoa que lê e também da congregação, tanto no sentido individual como congregacional. Esse texto, portanto, mostra o passo a passo daquele evento, né, que serve como uma diretriz para a nossa conduta, postura diante da adoração, da leitura, do culto, né, em geral e também em particular. Então, nós temos aqui o primeiro passo interessante que nós vamos encontrar no versículo 1, capítulo 8, versículo 1, é que o povo pediu, depois que a cidade estava toda agora cercada e o povo nas suas casas, fora, dentro e fora da cidade, diz que o povo pediu, a iniciativa foi do povo, pediu para Esdras ler as Escrituras. E é interessante que Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Mateus 5, versículo 6. O segundo passo é que Esdras, o mestre da lei, das Escrituras, leu para todos ouvirem. Adultos, jovens e crianças que estavam em condição de entender a leitura. E ali ele reuniu, o povo se reuniu, além de pedir, o povo veio todo em massa e se reuniu lá diante do portão das águas para ouvir a leitura da palavra de Deus. E foi feito então ali um palanque, né, um púlpito, e então Esdras, junto com outros levitas, leram as Escrituras. E é interessante nós vermos aí, tinha um grande interesse em aprender sobre as Escrituras, ouviram com atenção, aquela atenção especial. Terceiro passo, a terceira postura ali é a postura da reverência. É interessante que quando Esdras abriu o livro da lei, era um rolo, estava numa posição mais alta, todos viram. E quando eles estavam sentados ali, cada um por certo tinha levado um banquinho, né, posto lá na praça. Quando ele abriu o livro da lei em pé para ler, todos se levantaram. Não significa que isso fosse uma determinação ou uma postura exigente de liturgia. Nós usamos hoje, sempre que vamos ler a palavra de Deus, ficar em pé, porque aquela atitude era uma atitude de reverência diante de algo ou de alguém importante. Se o rei chegasse num lugar, ali uma autoridade, então todos se levantavam em atitude de respeito. Em atitude de respeito à palavra de Deus, todos se levantaram para ler, ouvir a palavra de Deus, né? Então, aprender o que Deus tinha para eles.
e para as suas vidas. Muito bem, aí nós temos agora, ainda reforçando essa parte da reverência. Isso é muito importante. Temos batido nessa tecla que está havendo uma certa atitude, desrespeito e reverência nos momentos e lugares onde há o culto a Deus, seja em público, seja no templo ou em qualquer outro ambiente. Nós precisamos manter essa atitude, essa postura de reverência e respeito à presença de Deus, à palavra de Deus, aos sagrados. O quarto passo que nós vimos nesse episódio, é a leitura expositiva, está lá no capítulo 8, versículos 7 e 8. Então, Esdras foi lendo as Escrituras, porque o povo não estava tendo mais tanto conhecimento depois do cativeiro da língua hebraica. Eles estavam agora dominando mais o aramaico, que é uma diferença como do português para o espanhol. Vamos dizer assim, antes de ir para o cativeiro, eles tinham conhecimento do hebraico, como o português. E voltando, eles agora tinham um conhecimento, a língua mais falada era o aramaico. E havia muitos ali, uma incompreensão de alguns textos, e então Esdras ia lendo, e os levitas iam então expondo. Mestres da lei. Não basta só ler as Escrituras, precisamos entender. Por isso é importante a pessoa sempre ter na igreja ou em grupos de estudo uma pessoa com formação bíblica, doutrinária, teológica, que conheça as Escrituras para explicar, né? Isso é indispensável para evitar conhecimentos errados, né? Ensinamentos errados. E Esdras era um mestre da lei. Foi ele quem organizou depois, escreveu o livro das 1º e 2º Crônicas e organizou então as sinagogas depois do cativeiro. Era um grande mestre da lei. E os levitas? O levita era o corpo docente em Israel, desde que Israel saiu do Egito, que Moisés introduziu eles ali do outro lado do Jordão e Josué acabou de chegar na Terra Prometida. Os levitas foram separados para ser o corpo docente, para ensinar o povo a ler, escrever e ensinar os princípios da lei de Deus. Então aqui Esdras ia lendo e os levitas explicando. E nós temos então agora o resultado, né? Depois dessa leitura expositiva explicada, qual é o resultado? Primeiro, houve quebrantamento. O povo começou a chorar. Quando a palavra de Deus é lida e ouvida com atenção, o Espírito Santo, ele que ensina, que guia toda a verdade, como disse Jesus, e ensina a respeito de todas as coisas, ele provoca o quebrantamento. O que é quebrantamento? É aquele sentimento, por um lado, de alegria, de estar na presença de Deus, de sentir a graça de Deus ali naquele momento. E também de arrependimento por notar alguma coisa errada e o desejo de consertar, viver uma vida diferente. O segundo resultado foi um sentimento, aquele procedimento de fortalecimento da comunhão. O povo começou a chorar, então ali Esdras e os levitas consolaram o povo, dizendo: hoje não é dia de lamentar, vocês agora vão para casa e vão ali fazer banquetes, comer e se alegrar, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor fortaleceu e vai fortalecer vocês. Então, vocês vão e comam, repartam também com aqueles que não têm nada preparado e seja um dia de festa. Então, o resultado, primeiro, quebrantamento, aquele desejo de aproximar mais e de viver mais perto de Deus, na comunhão com Ele. E segundo, fortalecimento da comunhão entre os irmãos. Quando nós temos esse desejo de ler a palavra, meditar e viver essa comunhão, esse sentimento de comunhão e solidariedade se fortalece entre nós. E assim que a igreja é verdadeira, o cristão verdadeiro realmente tem a sua experiência de seguir a Cristo, seja em tempos de liberdade e principalmente em tempos de perseguição contra a igreja, perseguição religiosa contra aqueles que servem o Senhor. Que possamos pôr em prática
esses princípios aqui da palavra de Deus. Então, ter o interesse, o povo pediu, né? Depois o povo, para ler, Esdras ler, depois se reuniu e ouviu com atenção a palavra e sentiu a presença e a graça de Deus na sua vida, com reverência ali diante da leitura. E, por fim, nós temos agora, depois da exposição da palavra, os resultados, quebrantamento e fortalecimento da comunhão.